E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou calcular o volume de um toro. O que é um toro? Um toro é uma rosquinha dessa tipo que a gente compra no Dunkin' Donuts. Ela é um bom exercício para a gente fazer, porque como o domínio e a figura é todo circular, é um ótimo exercício para coordenadas polares. Vamos lá para o problema? Nesse problema a gente vai considerar um toro que foi gerado pela rotação de um círculo de raio unitário. Essa rotação é em torno do eixo Z, e esse círculo ele teve o seu centro deslocado 2 unidades, ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz, porque é simétrico. Nesse caso, se a gente cortar esse donuts na metade, a gente vai ver que a equação da superfície é exatamente essa que está sendo mostrada aí. E aí o problema pede para a gente mostrar que, nesse caso, esse toro tem o volume 4π ao quadrado. Então, para a gente começar, vamos entender, na verdade, o que está acontecendo aqui? Então, nós temos aí um círculo de raio unitário, cujo centro foi deslocado 2 unidades para a direita. A gente vai girar esse círculo de raio unitário com relação ao eixo Z. Esse círculo de raio unitário ele tem a equação z² mais 2 menos y² igual a 1. Então, é simplesmente a equação do círculo deslocado ali. O que acontece quando eu girar? O que vai acontecer quando eu girar é que vai aparecer aqui a minha figurinha, que é o meu toro. Então, geometricamente, o que vai acontecer quando eu fizer a rotação, vai aparecer a figura do toro aqui, tá? E, além disso, se eu olhar essa figura de cima do donuts, o que eu vou ver é o meu domínio, que o meu domínio tem esse formato de anel aí. De cima, olhando de cima, eu vou ver esse formato de anel aí, que o raio menor do anel é 1 e o raio maior é 3. Algebricamente, o que acontece se eu faço essa rotação? A minha equação que define o círculo ali que está sendo rotacionado, ela é dada por isso aqui. E o que acontece quando a gente faz uma rotação? Quando a gente faz uma rotação, a gente pega essa variável y e troca ela por quê? Por raiz quadrada de x2 mais y2. E aí a gente vai obter isso aqui, ó, z² mais 2 menos raiz de x2 mais y2 ao quadrado é igual a 1. E aí, se eu isolo isso aqui, eu vou ter que z é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 2 menos raiz de x2 mais y2 ao quadrado. Ok? Só que eu quero calcular o volume. Como que eu vou calcular o volume? O volume é a integral tripla em quem? No toro da função 1 dv. Ou eu posso escrever como sendo a integral dupla, dentro daquele anel ali, da integral de 0 até raiz quadrada de 1 menos 2 menos raiz de x2 mais y2. Fechado. Aí você deve estar pensando assim, pô, mas isso aí vai pegar só da metade para cima do toro. E é verdade, é só metade. Então a gente vai multiplicar por 2, porque isso aqui pega toda a figura. Beleza. De qual função? Da função 1 dz vezes dA. Então essa é a integral que a gente tem que calcular. E aí, beleza, essa integral, pelo menos essa primeira integral em z é trivial. Isso dá 2 vezes a integral dentro do anel de quem? Da integral de raiz quadrada de 1 menos 2 menos raiz de x2 mais y2 ao quadrado dA. E aí eu quero calcular essa integral no anel. O que eu vou fazer para calcular essa integral no anel? Como o domínio é circular, eu vou usar coordenadas polares. A gente já viu ali no desenho do anel que o raio ele vai de 1 até 3, e para dar uma volta completa no anel, de 0 até 2π. E aí as coordenadas polares são x é igual a r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ, x2 mais y2 dá r ao quadrado, ou seja, raiz de x2 mais y2 dá r. O r aqui ele varia de 1 a 3, e o θ, para pegar o anel, que é o domínio de integração, de 0 até 2π. Então essa integral em coordenadas polares, ela é reescrita como sendo o quê? 2 vezes a integral de 0 até 2π da integral de 1 a 3 da raiz quadrada de 1 menos 2 menos r ao quadrado vezes, como eu estou fazendo a mudança para coordenadas polares, tem que aparecer aqui o jacobiano, vezes r vezes dr dθ. E essa é a integral que a gente tem que calcular. Essa não é uma integral muito difícil, mas ela também não é tão imediata assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variáveis aqui,
que eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar 2 menos r, eu vou chamar isso aqui de cosseno de φ. Por que eu vou chamar de cosseno de φ? Porque eu vou ter aqui 1 menos o cosseno ao quadrado de alguma coisa. E aí, como eu vou ter o cosseno ao quadrado, 1 menos o cosseno ao quadrado, dá seno ao quadrado. Olha que beleza. Se então 2 menos r é cosseno de φ, então dr é igual a seno de φ dφ. Eu tenho também que quando r é igual a 1, se r é igual a 1, então cosseno de φ é igual a 1, e se r é igual a 0, é igual a 3, perdão, então cosseno de φ é igual a menos 1. Qual que é o ângulo que o cosseno dá 1? No 0, no 2π e assim por diante. Então, o φ aqui vale 0. E qual o ângulo que o cosseno dá menos 1? φ igual a π. Beleza. Então, vamos fazer a mudança aqui. Ó. Então, essa integral, ela vira uma integral da seguinte maneira. 2 vezes a integral de 0 até 2π do θ, da integral de 0 a π, de raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de φ, vezes o r. Mas quem que é o r? Se 2 menos r é cosseno, então r é 2 menos o cosseno de φ, vezes o dr, que é seno φ dφ dθ. Então, vou separar aqui. Beleza? Ótimo. Só que como a gente falou, 1 menos o cosseno ao quadrado dá seno ao quadrado. Então, subindo aqui. Então, isso é 2 vezes integral de 0 até 2π, da integral de 0 a π. Então, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de φ. Nesse caso, no intervalo de 0 a π, o seno é positivo. Não negativo, na verdade, ele é não negativo. Significa, então, que isso aqui vai ficar seno vezes seno, seno ao quadrado de φ, vezes 2 menos o cosseno de φ, dφ dθ. Eu posso integrar já com relação a θ direto, por quê? Porque nada aí depende de θ. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 4π, integral de 0 a π, de seno ao quadrado de φ, vezes 2 cosseno de φ, dφ. E olha que beleza. Essa integral não é difícil de calcular. Por quê? Isso aqui dá 4π, integral de 0 a π, de 2 vezes o seno ao quadrado de φ, menos o seno ao quadrado de φ, cosseno de φ, tudo isso dφ. O interessante é, para conseguir integrar o seno ao quadrado, a gente vai ter que mudar. Seno ao quadrado é 1 menos o cosseno de 2φ sobre 2. Então, esse aqui vai ficar 4π, integral de 0 a π, de 1 menos o cosseno de 2φ, menos seno ao quadrado de φ, cosseno de φ, tudo isso dφ. E olha que beleza. Estamos acabando já. Isso aqui é 4π. Qual função que eu derivo que dá 1 com relação a φ? É φ. Qual função que eu derivo que dá cosseno de 2φ? É seno de 2φ sobre 2. Se eu derivo o seno de 2φ sobre 2, eu tenho aquele cosseno de 2φ. E qual função que eu derivo que dá seno ao quadrado de φ vezes cosseno de φ? Nesse caso é bem tranquilo também, posso fazer uma substituição, mas eu acho que aqui nem precisa, que dá menos seno ao cubo de φ sobre 3. E aí o φ varia de 0 até π. No 0 todo mundo dá 0, no π vai ficar então 4π vezes π, seno de 2π sobre 2, seno de 2π é 0, menos seno ao cubo de π sobre 3, isso aqui também é 0, isso aqui também é 0, e aí eu tenho aqui 4π ao quadrado. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem, curtam e até a próxima.